Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos a mais uma edição do programa Diálogo Ecumênico, Pontes de Unidade segundo Chiara Lubich. O tema do programa de hoje é o diálogo com as igrejas ortodoxas. Para entender um pouco desse diálogo, a gente precisa conhecer um pouco do que é ou do que são as igrejas ortodoxas. Há uns 10 anos atrás, eu encontrei em São Paulo com um bispo da igreja síria ortodoxa e ele me disse que a verdadeira igreja fundada por Cristo era a igreja católica ortodoxa e não a igreja católica romana, como a gente está acostumado a ouvir dizer. Eu pensei que essa fosse uma posição mais pessoal dele e com o tempo eu descobri que realmente os ortodoxos se veem assim. Eles se entendem como sendo a verdadeira igreja fundada por Cristo, lá nos tempos bíblicos. Para confirmar isso, eu vou convidar vocês a ouvir um vídeo do arquimandrita Pavlos, de uma igreja ortodoxa de Nova York. Veja que interessante, se você consegue ver a maneira que ele pensa sobre a igreja ortodoxa, que na verdade é a opinião de todos os ortodoxos de uma forma geral. Preste atenção no texto. Olá. Com a ajuda e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui juntos com vocês hoje, mais uma vez, para apresentar e introduzir a fé ortodoxa e a Igreja Ortodoxa. A ortodoxia, que afirma ser a única santa Igreja católica e apostólica, e que se declara como a Igreja autêntica existente hoje, após 2000 anos, que existe hoje por um propósito específico: apresentar a toda a humanidade o único caminho para o conhecimento de Deus. Bem, como disse em nosso último programa, que é muito difícil para muitas pessoas aceitarem essa doutrina que nossa igreja representa, e diz a todos que há apenas uma verdade sobre Deus, e que há apenas um caminho para o conhecimento de Deus, e que não há muitos caminhos para Deus. Nós sabemos muito bem que o mundo prefere ouvir a pregação e os sermões do ecumenismo. O ecumenismo, que é aquela doutrina que identifica todas as religiões em um mesmo plano e afirma que todas as fés representam o mesmo Deus, que todas as teologias, na verdade, levam os homens ao conhecimento do único Deus. Bom, a ortodoxia se opõe a isso. Por que nos opomos a isso? Por que a ortodoxia é tão distinta das outras crenças de todas as outras doutrinas? Bem, podemos dizer que a ortodoxia não especula sobre Deus. A ortodoxia não é uma religião especulativa. É uma religião empírica, o que significa que a ortodoxia se baseia na experiência que os santos tiveram com Deus, que os profetas tiveram com Deus, que os apóstolos tiveram com Deus, que os mártires, os padres e os ascetas, e todos os coros de arcanjos e as hostes celestiais e todos os santos da igreja, com a experiência que todas essas pessoas santas tiveram com Deus. Essa é a base que a ortodoxia possui. A ortodoxia não especula sobre Deus, como fazem muitas outras religiões. Ela não filosofa sobre Deus. A ortodoxia não tem sua base na filosofia. Baseia-se na experiência da glorificação que os santos recebem de Deus. Para nós do Ocidente, é um pouco difícil entender a fé ortodoxa, porque ao mesmo tempo é apenas uma igreja ortodoxa, na verdade ela é dividida em vários patriarcados. São igrejas, vamos dizer assim, igrejas nacionais. Tem a igreja ortodoxa grega, a russa, a romena, a polonesa, a síria, por aí afora.
Mas o que a gente precisa saber para entender a questão da ortodoxia é que no primeiro milênio da igreja, nos primeiros séculos principalmente, a igreja tinha uma estrutura chamada de pentarquia, na qual 5 bispos de grandes cidades, de centros importantes do cristianismo, eram colocados como um bispo de uma categoria um pouco acima dos demais. Eles eram chamados patriarcas. Desses 5 bispos, 4 eram no Oriente. Na Turquia havia o bispo de Constantinopla. No Egito, o bispo de Alexandria. Na Síria, o bispo de Antioquia. E na Palestina, o bispo de Jerusalém. Apenas um bispo ficava no Ocidente, que era justamente o bispo de Roma, na Itália. Com o passar do tempo, a importância do bispo de Roma foi crescendo e as divergências doutrinárias entre esse bispo de Roma, que mais tarde seria conhecido como Papa, e os patriarcas orientais foi aumentando. As divergências entre essas igrejas foram muitas. Por exemplo, os ortodoxos não reconhecem a existência do purgatório, não existe o celibato obrigatório para os sacerdotes, os ortodoxos não aceitam a veneração das imagens, apenas de ícones. A relação entre o Jesus e o Espírito Santo também é diferente entre os ortodoxos e os católicos romanos. E as diferenças vão além, como o uso do calendário e até mesmo o uso de barba pelos sacerdotes. Essas diferenças, essas divergências, foram causando cada vez mais distanciamento entre as duas igrejas. Para você ter uma ideia, em 867, o patriarca Fócio excomungou o Papa São Nicolau I. 2 anos depois, em 869, o Papa Basílio I excomungou o patriarca Fócio. Com a morte de Fócio, as coisas se acalmaram, mas os problemas não terminaram. Até que no século XI, em 1054, uma comissão de representantes do Papa, por não conseguir dialogar com o patriarca de Constantinopla, decidiu excomungar o patriarca Miguel Celulário. Ele, em represália, também excomungou o Leão IX. E aí a divergência chegou num ponto que nunca mais houve possibilidade de diálogo. A partir dessa excomunhão recíproca, não houve mais possibilidade de diálogo e as igrejas se afastaram definitivamente. Ficou no Ocidente a Igreja Católica Apostólica Romana e no Oriente, em todos os patriarcados, a Igreja Católica Ortodoxa. Apesar de que ao longo dos anos houve várias tentativas de aproximação, de diálogo, concílios buscando a reconciliação, nada frutificou. Até que 1010 anos depois, em 1964, o Papa Paulo VI se encontrou com o patriarca de Constantinopla, Atenágoras I. Então, há 60 anos atrás, houve finalmente um encontro e o início de uma pacificação entre católicos e ortodoxos nas pessoas de Paulo VI e Atenágoras I. Vamos ver como isso aconteceu. Em Jerusalém, o abraço entre Paulo VI e o patriarca ecumênico de Constantinopla, Atenágoras I, marca o início de uma nova história depois de séculos de separação. O Papa e o Patriarca falam sobre a estima e a confiança recíprocas, do empenho em prosseguir nos diálogos, da alegria e emoção, expressas com lágrimas, de encontrarem-se finalmente juntos. Há séculos, diz o Patriarca, o mundo cristão vive na noite da separação e os seus olhos estão cansados de olhar no escuro. E Paulo VI, com um realismo pleno de esperança, observa: as estradas que conduzem à união são longas e consteladas de dificuldades, mas as duas estradas convergem e chegam às fontes do Evangelho. Como a gente viu, em 1964, o Papa Paulo VI e o patriarca Atenágoras I se encontraram, reconheceram os erros cometidos pelas suas igrejas e se comprometeram com um diálogo que pudesse aproximar novamente a cristandade oriental da ocidental. Em 1965, ambos anularam as bulas que haviam decretado a excomunhão recíproca e as igrejas então voltaram a ter comunhão novamente. As divergências continuaram, mas o amor cristão permitiu que essas divergências fossem superadas e o diálogo pudesse recomeçar novamente. Nós vamos terminar a primeira fase desse programa de hoje ouvindo uma oração em forma de canção ortodoxa. A letra da música, que você pode acompanhar se você decorar, diz o seguinte: que a minha oração se eleve a ti como um incenso, as minhas mãos como um sacrifício vespertino. Vamos terminar orando, cantando, como fazem os ortodoxos.
Estamos de volta com o programa Diálogo Ecumênico. Na primeira parte, nós falamos que o Papa Paulo VI e o Patriarca Atenágoras, depois de mais de 1000 anos de separação entre as duas igrejas, voltaram a dialogar. Durante mais de 10 séculos, cada igreja acusava a outra de ter rompido a unidade da cristandade. Os ortodoxos disseram que foi a Igreja do Ocidente, a Igreja de Roma, que se afastou. E a Igreja Católica tinha a interpretação de que foram os patriarcados orientais que se desligaram e dividiram a cristandade. Paulo VI e Atenágoras chegaram à conclusão de que mais importante do que descobrir qual da igreja estava errada, era necessário superar essa divergência e começar um processo de reconciliação. Como será que Chiara Lubich e o movimento dos focolares reagiram a esse primeiro encontro de Paulo VI com Atenágoras? Será que o movimento participou de alguma forma da aproximação dessas duas igrejas? Vamos ouvir um vídeo no qual Gabriela Fallacara, diretora do Centro Uno, e Eli Folonari, secretária pessoal de Chiara, narram o que aconteceu entre os contatos de Chiara com Atenágoras. Vamos ouvir. 3 anos depois, em 67, Chiara Lubich também se insere nesta página e que permanece uma das mais belas da história do diálogo ecumênico. O relacionamento de Chiara com o patriarca Atenágoras I começou por intermédio de um religioso. Padre Ângelo Beghetto, conhecido como Padre Nazareno, era superior dos frades conventuais em Istambul e teve a possibilidade de conhecer o patriarca Atenágoras, o qual, escutando-o falar de Chiara, lhe confiou: "Quero conhecê-la." Chiara respondeu rapidamente a este convite e no dia 13 de junho de 1967, no Fanar, na sede do patriarca, aconteceu o primeiro encontro. Entramos. Quando estávamos ali, Padre Nazareno me apresentou e disse: "Aqui está a senhorita Chiara Lubich." E o patriarca, levantando os braços, me disse: "Eu a esperava, a esperava." Sabem o que ele me disse no final da conversa? "Agora você tem mais um discípulo." O clima era como aquele de 2 carismas que se encontram. Um ambiente acolhedor, vivo, de fogo, de amor, de comunhão, de família, de afeto. De 1967 a 1972, Chiara fez 8 viagens a Istambul e encontrou Atenágoras 23 vezes. Eu sempre acompanhava Chiara a Istambul. Ela e o patriarca Atenágoras queriam chegar à unidade plena dos cristãos, ortodoxos e católicos. Lembro-me que era o dia 25 de março de 1971. Fomos ao Fanar e eu devia fazer uma entrevista ao patriarca Atenágoras. A primeira pergunta que lhe fiz foi: "Hoje o senhor está completando 85 anos. Pode me dizer qual é a recordação mais bonita da sua vida?" Ele me respondeu: "A recordação mais feliz é o encontro com Paulo VI, em Jerusalém, depois de séculos. Quando nos vimos, nos abraçamos. E depois de séculos, quantos abraços, quantos, muitos." Bacana, né? Como nós vimos, Paulo VI abriu um caminho no qual Chiara Lubich e os focolarinos transitaram com muita alegria. E sempre que eles encontravam Atenágoras, eram recebidos com muita alegria, com muita comunhão, com muita fraternidade cristã. Nesses encontros, nunca se discutia qual doutrina da igreja estava mais correta, e sim o que fazer para que a comunhão pudesse ser cada vez maior, mais plena, em busca da unidade da igreja. 2 anos depois dos primeiros encontros, Atenágoras I resolveu enviar uma mensagem para o GEM, os jovens do movimento do Focolares. Vamos ouvir a mensagem que ele enviou para os jovens focolarinos. Em 21 de fevereiro de 1969, o patriarca Atenágoras gravou em francês uma mensagem para os jovens do movimento Focolares.
fala sobre a crise sem precedentes que a humanidade estava atravessando e que o amor entre irmãos tinha se apagado. As suas palavras se enchem de esperança quando lembra os seus encontros com Paulo VI. Os grandes acontecimentos eclesiásticos dos últimos 6 anos e os nossos 3 encontros sucessivos com Sua Santidade, o grande Papa de Roma, Paulo VI, que eu considero o grande profeta do nosso tempo, eliminaram as distâncias da separação, construindo uma ponte sobre o abismo. Ele foi o maior carismático que já conheci fora do âmbito da Igreja Católica. Esperava que, através do contato que eu podia ter com Paulo VI, eu pudesse levar ao Papa os seus pensamentos e sentimentos. Atenágoras não chamava Paulo VI, mas Paulo II, enquanto que a mim me chamava Tecla, porque Tecla era seguidora de São Paulo e ele me via como alguém que trabalhava com o Papa Paulo VI. Cristãos do Oriente e do Ocidente, nós somos chamados a alimentar em nós mesmos, uns com os outros, entre os nossos amigos, conhecidos e desconhecidos, a clara consciência de que pertencemos à mesma igreja. E isso o mais rapidamente possível. Estivemos separados de fato na ação, e é, portanto, de fato, na ação que nos reuniremos novamente. Uma resplandecente manhã de uma nova primavera cristã esperada há séculos. É isso. Como disse Atenágoras, o amor entre os irmãos havia se apagado. Mas era preciso caminhar por essa ponte que foi construída sobre o abismo. Olha aí as pontes da unidade. Derrubado o muro e construída essa ponte, todos os papas que se seguiram a Paulo VI continuaram esse caminho de conciliação, de diálogo, de fraternidade com os irmãos da Igreja Ortodoxa. As diferenças continuam existindo, mas o amor faz com que as igrejas consigam superar o que as dividem e trabalhar juntos em prol da unidade da Igreja. Nós vamos encerrar o diálogo ecumênico de hoje ouvindo uma música que muitos de nós chamamos de o hino do ecumenismo brasileiro. A canção se chama Alto Preço, do pastor Asaf Borba. Nós vamos ouvir a música cantada pelo próprio pastor Asaf Borba numa gravação ao vivo junto com o missionário católico Isaías Carneiro, fundador da comunidade Coração Novo e presidente da missão Somos Um. A música é um convite, é um desafio, é uma chamada para que, mesmo que as trevas militem contra nós e tentem nos afastar, unidos no corpo de Cristo, nós seguiremos cantando, andando, trabalhando, construindo a unidade da Igreja. Vamos ouvir então Alto Preço, o hino do ecumenismo brasileiro. Irmão Asaf Borba, glória ao nome do Senhor. Aleluia, irmão, eu sei que a sua vida tem sido ministrar a unidade do corpo. Eu sei que por isso você tem unido a sua vida à cruz de Cristo. Nós não pagamos o nosso preço, nós pagamos o preço dele. Assumimos o preço dele. É o preço dele para formar esta família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Aquela cruz foi por você e foi por mim. E nós só podemos estar reunidos por causa da cruz. Glória a Deus. Quando eu for erguido da terra, atrairei todos a mim. Todos. A reunião dos filhos de Deus é em torno da cruz. Aleluia. Nós glorificamos o teu nome, Senhor. Tua obra, Senhor. Na beleza da tua santidade. Aleluia. Tua igreja aqui reunida, Senhor. Aleluia. Teu povo que chama pelo teu nome. Senhor. Que celebra, Senhor, a bênção. Não apenas da cruz, mas da ressurreição. Que nos trouxe uma nova vida. E por isso nós podemos ser um. Aleluia, Senhor. Assim como tu e o Pai são um. Amém. Aleluia. Ah, Jesus. Glória a Deus.
chegamos diante da tua cruz e diante do teu sangue, da tua cruz somos um, Senhor. Somos a tua família, somos a tua igreja, somos os batizados, Senhor. Eu sei que foi pago um alto preço, aleluia, para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Glória a Deus! E nos via redimidos por seu sangue, lutando no combate, lutando no bom combate do Senhor. Lado a lado, aleluia, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor da igreja. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos o coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Só corpo, só coração. O Senhor nos chamou aqui para entrarmos na presença dele. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor nos faz um. O Senhor nos desejou. Só corpo e o coração. E na força do Espírito Santo nós proclamamos. Canta, igreja, canta, igreja. E pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, e juntos podemos andar, junto com Ele. Aleluia, Jesus. É isso, gente. Assim a gente chega ao fim do Diálogo Ecumênico de hoje, na esperança que o programa tenha servido para a sua edificação e que você se fortaleça nessa tarefa de ser um construtor de relacionamento, um construtor de pontes, e que a unidade seja um alvo para você, assim como é um sonho para o Senhor Jesus, que orou para que todos fôssemos um, a fim de que o mundo cresça. Até semana que vem, se Deus quiser, e saudações ecumênicas. Fiquem na paz.